porque esse é um ensinamento do Senhor. Olha, hoje nós podemos meditar um pouco sobre a responsabilidade de um pai. Um pai não pode errar. Mas a irmã falou antes aqui, o pai erra. Ele não pode, mas ele erra. Nós erramos. E um erro de um pai, ele afeta toda a família. Então o pai tem grande responsabilidade. E nós precisamos então aprender na palavra do Senhor, com a palavra do Senhor, a honrar os nossos pais. Nós precisamos, hoje nós vamos aprender com um pai na Bíblia, como ele honrou ao Senhor, como ele honrava ao Senhor diante das circunstâncias que ele passou, enfrentou, e que muitos de nós enfrentamos também. Eu quero que você encontre na sua Bíblia. Eu sei que de repente é um livro um tanto quanto difícil de encontrar, por isso eu terei paciência. Livro de Gênesis, capítulo 22. A mensagem de hoje fala de pais provados e aprovados. Pais provados e aprovados. Esse texto que leremos hoje fala de um pai conhecido na Bíblia, quem estuda a palavra do Senhor, conhecido como Abraão. Abraão, ele foi treinado, adestrado pelo Senhor através das circunstâncias que ele enfrentou na sua vida. A Bíblia nos fala de que Abraão foi desafiado por Deus a sair do meio da sua família, para agora estabelecer a sua descendência, a sua geração. E eu já inicio perguntando aos pais que aqui estão, como foi a sua experiência quando você saiu da sua casa para estabelecer agora a sua família? Os medos, os anseios que passaram por sua mente nesses momentos. A Bíblia nos fala de que Abraão sai da sua casa e enfrenta então esse medo de ir para um lugar onde a princípio ele nem sabia como era. E a Bíblia nos fala também que Abraão, ele enfrentou inclusive um momento de fome que assolou uma nação, o local onde ele estava. E quantos pais aqui já tiveram essa experiência de passar dificuldade, de passar necessidade? Talvez nem todos. Alguns experimentaram passar algum tipo de escassez após assumir a responsabilidade do governo da família, da casa. A Bíblia nos fala que Abraão enfrentou também dificuldade porque ele estava com um sobrinho dele muito próximo, chamado Ló, e esse sobrinho estava com uma empresa trabalhando e crescendo, a empresa dele e também de Abraão também crescia, e eles começaram a enfrentar desconforto na própria família. E Abraão disse: eu preciso dizer para você uma coisa, que haja paz entre nós. Então nós vamos estabelecer uns parâmetros, uns limites para onde você vai, e nós vamos em direções opostas para que nosso relacionamento permaneça firme. Então Abraão precisou afastar-se da família para poder manter o nível de intimidade saudável com a família. A Bíblia nos fala que Abraão enfrentou um momento de guerra, porque esse sobrinho dele que se apartou dele agora estava preso e ele teve que lutar para reconquistar parte da família. E em tudo isso nós vemos que Abraão, ele alcançou êxito, mas ele teve uma dificuldade, justamente com a figura de pai, de ser pai. Quando ele sonhou, desejava ser pai, ele e a sua esposa tinham como alvo ser pai, ter um filho, gerar um filho,
e eles viam que o tempo estava passando e que nada acontecia, e eles tomaram uma decisão errada. Eles fizeram algo que a Bíblia nos mostra usando a força humana, a estratégia humana. E para quem conhece essa passagem bíblica sabe que dessa estratégia de Abraão e Sara nasceu o povo árabe, que hoje lutam contra o povo de Israel, e nasceu nessa decisão de Abraão naquele momento. E quantas vezes nós, como pais, também tomamos decisões não tão acertadas quanto deveria. Então é sobre isso que eu quero meditar hoje com você na palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura de Gênesis capítulo 22, do versículo 1 até o verso de número 18, e convido você a acompanhar essa leitura. Diz assim a palavra: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Quem colocou Abraão à prova? Deus. Obrigado, irmãos. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Verso 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá. Vamos falar isso? Deus proverá. Fale como aquele que crê nessa palavra na sua vida. Diga: Deus proverá. Lembre-se da situação que você está enfrentando nesse momento e agora diga: Deus proverá. Amém? Amém. Graças a Deus por essa palavra. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Verso 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Verso 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá,
Vamos dizer isso? O Senhor proverá. Amém. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, irmãos? Porquanto obedeceste a minha voz. Então aqui nós vimos, e a irmã na introdução do culto, até falei a ela, foi tremendamente usada por Deus. Nós vamos depois nos relembrar do texto que a irmã leu de Tiago, capítulo 1. E nós vemos que nós muitas vezes enfrentamos provações. Nós estamos nesta série de mensagens falando sobre cruz, a mensagem da cruz, a mensagem da renúncia, a mensagem da entrega. E essa passagem de Abraão nos arremete, nos mostra, faz uma alusão à história do Pai, Deus como Pai, entregando o seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia nos fala então que Abraão estava naquele momento sendo provado. A primeira coisa que precisamos aprender hoje é que somos provados por Deus. Cada um no nível da sua fé, cada um no nível da sua comunhão com o Pai, mas todos somos provados por Deus. Se você olhar, você verá que Ló, que estava junto com Abraão, foi provado e teve a reação dele, a resposta dele. Abraão foi provado, mas teve a sua reação. Qual reação você tem esboçado diante das provações que você tem enfrentado? Quando olhamos para essa passagem, nós vemos isso. Eu quero que você faça uma distinção de provação e tentação. A Bíblia nos ensina que a tentação, ela é humana, é algo nosso. Provação vem de Deus, ser provado por Deus. As tentações são humanas. E nas tentações, o nosso adversário chamado diabo, ele tenta extrair do ser humano o pior que ele tem. Mas nas provações, nós somos levados por Deus a dar o melhor que temos a Ele. Eu quero ler ou reler com os irmãos a passagem bíblica que já foi lida no início e um pouquinho mais. Tiago, capítulo 1. Peço que você encontre novamente em sua Bíblia. Tiago, capítulo 1. Lá no início do culto, a irmã leu no versículo 2 que diz: tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, ele disse que as provações são como que um elogio de Deus para nós. Quando somos provados, estamos sendo como que elogiados, estamos sendo provados porque existe essência em nós. O Senhor disse: eu quero provar, e pelo fogo, pelas provações, aquilo que de melhor há em nós, ela acaba se sobressaindo.
Então, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Agora eu gostaria que você pulasse para o versículo 12. Tiago 1, versículo 12, até o verso 16. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13, presta atenção. Ninguém ao ser tentado, aqui já não é provação, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cobiça, pecado e morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então esse texto esclarecedor para nós fala sobre a provação, feliz aqueles que são provados e perseveram, e fala da tentação, que ela é humana, e nós precisamos então diferenciar se aquilo que estamos passando é resultado de nossas tentações, ou se estamos sendo provados pelo Senhor. Abraão foi provado por Deus. Nós começamos a leitura do texto de Gênesis 22 dizendo: depois dessas coisas pôs Deus Abraão à prova. O ouro, ele é refinado através do fogo. O crente, o discípulo do Senhor Jesus, ele é refinado, ele é purificado através das provações. Que quando somos provados, nós revelamos aquilo que já estava dentro de nós, ou que já está dentro de nós. As provações que enfrentamos somente revela aquilo que já está dentro de nós. Então nós vemos aqui nessa passagem, Gênesis 1 e 2, Abraão sendo provado. Abraão, então Deus chamou Abraão e ele disse: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te a Moriá, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. As tentações, elas vêm sobre nós, mas eu quero que você entenda isso, guarde. As tentações que vêm sobre nós, elas vêm sob medida. A Bíblia nos ensina de que ninguém é tentado além das suas próprias forças. Ninguém é tentado de uma tentação que possa depois dizer, não tinha como recusar, era algo irrecusável, eu fui tentado e não tinha como, porque todos nós não somos tentados além daquilo que podemos suportar. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Existem pessoas, existem pais aqui que estão passando por provas, estão sendo provados. E as provações, eu quero que você lembre, é uma oportunidade de Deus nas nossas vidas, como foi na vida de Abraão. Abraão fez um projeto de vida, ele e a sua esposa, e nesse projeto, durante 25 anos, trabalharam para alcançá-lo.
E quando eles alcançaram o objetivo de 75 até os 100 anos de Abraão, quando ele alcançou o objetivo, o Senhor pede a ele agora, nesse momento, o filho já estava na adolescência, já havia passado então esse período, pediu a ele: Abraão, dá-me teu filho, aquele a quem você ama. E aquele momento foi o momento da provação. Creio no Deus que eu tenho servido, ou eu coloco alguma ressalva? Eu creio, porém, não diante dessa circunstância. Eu creio, mas até aqui não. Ninguém é provado além daquilo que podemos também suportar. Nem as tentações e nem as provações, elas vêm de maneira que não possamos suportá-la. Então Abraão foi provado. Existem pais aqui, como eu falei, que estão sendo provados. Bem-aventurado aquele que persevera diante das provações. Feliz é aquele que persevera, porque isso tem um resultado. Nós lemos isso na carta de Tiago. Segundo ponto da mensagem. Então, no primeiro nós vimos que podemos ser provados e precisamos aguardar isso, porque a provação está nos preparando. Quando Abraão, ele passou aquela dificuldade de ter que sair de casa. Uma pessoa quando casa, sai de casa, tem aquela insegurança. Abraão precisou vencer dificuldade, ele precisou vencer conflitos, ele precisou vencer. E quando ele chegou no momento em que ele estava aguardando o filho da promessa e não vinha, ele foi naquele momento reprovado. O Senhor estava preparando a vida de Abraão. Deus está te preparando para algo maior. Deus está preparando para algo melhor. Porém, nós precisamos perseverar nesse momento da prova, das provações. Nós precisamos. Segundo ponto da mensagem, vamos lá, vamos reler Gênesis capítulo 22, versos de 3 a 5. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então aqui, nesse momento da provação, ele precisou exercitar a sua fé. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos lembrar na Bíblia, no Antigo Testamento, de um personagem chamado José. José foi provado, mas a palavra do Senhor nos mostra que José foi aprovado também. Ele perseverou em fé. Fala de Moisés, que enfrentou o mar vermelho e estava com os soldados o perseguindo e o mar à sua frente. Mas Moisés foi aprovado porque ele perseverou. Podemos lembrar, ao olhar na Bíblia, de Davi, que chegou um momento que estava na caverna, conhecida daqueles que estudam a palavra, e ele estava naquele momento aflito, mas ele perseverou, não olhando para a circunstância. Aos pais em especial, somos tão tentados a olhar para a circunstância que estamos vivendo no momento. Gostaria tanto que você fosse agora consolado, confortado pelo Senhor e por esta palavra, que nós não podemos andar guiado por aquilo que nós estamos vendo, mas precisamos andar guiado por aquilo que nós cremos. Se nós olharmos para Jesus, que enfrentou o Calvário, que nós vimos semana passada,
Ele não olhou apenas para o Calvário, para a cruz, mas a Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 12, que ele olhou para além da provação, para além da cruz, para além daquele momento. Algumas pessoas são reprovadas no momento da prova, porque ficam olhando somente para a prova. Talvez Jesus, eu preciso ir para a cruz, e ficaria olhando só para aquela cruz, e olhando só para aquele momento, poderia ele ser tomado daquele sentimento que nós conhecemos como autocomiseração. Para quem não sabe o que é, autocomiseração é aquela pessoa que sente pena de si mesmo. Tadinho de mim, queridinho de mim, olha quanto sofrimento, olha quanta luta, olha o que eu tenho que passar, e fica trazendo somente para si as coisas. Cuidado, isso é uma armadilha. Deixa Deus cuidar da tua vida. Não tente você cuidar da sua vida. Salmo 127 diz: se não for o Senhor que cuida da tua casa, em vão será todo o teu esforço. Em vão será tudo aquilo que você tentar fazer para proteger. Então, quando olhamos para esse momento, imagine agora Abraão sendo provado, dizendo: me dá o seu filho, o seu único filho, aquele a quem você ama. Existem coisas que nós colocamos num trono. Existem coisas que nós colocamos no centro da nossa vida. E muitas vezes nesse trono nós mesmos estamos assentados. Eu sirvo a Deus até que tudo esteja bem comigo. Eu sirvo a Deus até que tudo esteja bem à minha volta. E no momento da provação, meu irmão, minha irmã, qual será a sua reação? Qual tem sido a sua reação? Então nós vemos nesse momento que Abraão estava enfrentando algo que todos nós poderíamos dizer: é impossível suportar isso. Será que tem algum pai aqui essa noite enfrentando alguma situação a ponto de dizer: eu não vou conseguir, não aguento mais, não suporto mais? Será que existe alguém passando por uma prova e está achando que é impossível? Quando nós olhamos para esse texto, em especial agora, versículo 5, nós vemos a palavra de fé que Abraão liberou. Ora, Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque em holocausto. Ele pega a faca, ele pega o fogo, o graveto, as lenhas, ele coloca sobre o ombro do seu filho, e eles vão caminhando até esse monte chamado Moriá. Imagino que a caminhada deva ter sido lenta, deva por muitas vezes ter engolido grosso, aquele momento, aquela angústia de saber os últimos passos que estou dando com o meu filho. E a Bíblia ainda fala que, para piorar aquele momento, Isaque faz umas contas rápidas na cabeça dele e chega à conclusão: pai, faca está aqui, fogo está ali, a lenha está aqui, não estamos esquecendo nada não? E a oferta? Cadê o carneiro? E ele disse: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E naquele momento, Abraão estava dizendo: Deus, Ele não é apenas um Deus que ama. Sim, Ele ama. Deus, Ele não é apenas fiel, Deus que me trouxe da casa do meu pai até esse momento. Sim, eu sei que Ele é fiel, mas não somente é isso. Mas Deus, Ele é aquele que provê durante as minhas dificuldades. Deus proverá. E ele então chama o Senhor
como algumas Bíblias dizem, Jeová Jiré, Deus proverá, o Senhor proverá. E eles vão andando com aquela pergunta latejando no coração, na mente de Abraão, e ele indo, com certeza, em alguns momentos, a aflição tomou conta dele, sabendo que o que ele precisaria fazer com seu próprio filho, vai seguindo para aquele momento no altar, e ele pega a lenha, coloca, ele prepara tudo, e agora ele amarra o seu filho e o coloca para ser oferecido. Então ele foi tentado, ele foi provado, nível máximo, nível hard. Ele foi provado ao extremo naquele momento. Como você está reagindo às provações que você está passando? Como você está reagindo? Eu quero ler 2 textos com você e convido para você, deixe aberto o Gênesis 22, mas encontre na sua Bíblia 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim, no verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Irmão, pai que aqui está, pais que aqui estão, aquilo que você está vendo, a provação que você está passando é um momento. Não devemos atentar para aquilo que é provisório, que é só um momento, mas devemos sim estar atento na palavra do Senhor. A palavra nos diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Não seja enganado olhando para o momento que você está passando, porque nós estamos falando, a mensagem que lhes trago, aliás, a mensagem que semana após semana estamos lhes trazendo, são mensagens de vida e mensagem de vida eterna, e não estão tratando somente dos momentos que vivemos. Se Abraão, naquele momento que estava vivendo, sucumbisse, se entregasse, ele não seria aprovado. Por isso o tema da mensagem hoje é pais provados e aprovados. Então nós lemos 2 Coríntios 4, versículo 18, e um pouquinho para frente nós temos 2 Coríntios capítulo 5, e no versículo 7, que diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Abraão precisou viver pela fé. Eu e você precisamos viver pela fé. Fé, para quem não lembra, nós temos a definição do que é fé na carta de Hebreus, capítulo 11. Diz que fé é a convicção, fé é a certeza de coisas que se esperam e de fatos que ainda não vemos. Existem coisas que talvez você espera, mas ainda não está vendo. E quando nós agimos por fé, nós permanecemos firmes. Abraão falou para os servos que estavam com ele: aguardem aqui. Aguardem aqui. Coisa boa, irmãos, é nós sabermos que nós temos família, temos pessoas que nos amam à nossa volta, quem tem ainda seus pais, quem tem parentes próximos, não é? Coisa boa saber que nós podemos contar com a família. Porém, chega um momento da nossa vida
em que a nossa família não está conosco. Nem todas as circunstâncias que enfrentamos, pai, mamãe ou alguém está próximo para nos ajudar. E talvez nesse momento alguém possa se sentir desamparado, desprotegido. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que um pai e uma mãe abandone seu filho, Ele disse: eu, contudo, jamais me esquecerei de ti. Diz a palavra do Senhor: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, naquele momento intenso de provação, Abraão decidiu viver pela fé. Fé na palavra do Senhor, porque a Bíblia nos relata de que Abraão ia crendo que, mesmo que ele precisasse sacrificar o seu filho, Deus era poderoso para o ressuscitar, o trazer de volta à vida. Então ele foi com o coração apertado, aquele nó na garganta, mas ele foi por fé. E chegando até aquele lugar, ainda ele fala para os servos: fiquem aqui, porque eu e o meu filho vamos adorar, e tendo adorado, voltaremos. Versículo 5 diz isso, de Gênesis 22. Esperai aqui, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, nos lábios de Abraão, naquele momento, não se encontravam palavras de desânimo. Naquele momento ele não pecou diante dos seus servos, que ali estavam dizendo: olha, não sei se nós vamos retornar juntos, não sei o que vai acontecer, a situação está delicada, estou enfrentando provas, essas provas são muito grandes, eu não estou conseguindo suportar. Não, Abraão disse: nós iremos e voltaremos. Nos teus lábios, Pai, Deus tem encontrado palavras de fé? Você tem proferido palavras de fé para as situações que você está enfrentando? Você está exercitando a fé, vivendo pela fé, aplicando a palavra do Senhor nas circunstâncias que você vive? Aí nós vemos que Abraão foi provado, Abraão viveu pela fé. E mais algo que nós podemos aprender: as provações que nós passamos, muitas vezes, ou todas as vezes, têm um propósito. E eu quero que você abra agora na sua Bíblia 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Todos os personagens bíblicos suportaram a provação, e a Bíblia diz pela fé. Hebreus capítulo 11, todos estão falando isso. Pela fé, pela fé, pela fé. E agora nós veremos 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7 até o versículo de número 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu me sinto enfraquecido pelas circunstâncias, o poder de Deus é aperfeiçoado na minha fraqueza. Uma vez, já disse para os irmãos, quem lembra, tudo bem, vai relembrar. Alguém perguntou como que alguém pode dizer, quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque na verdade, nós sem Deus, nós somos fracos. Nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso na força do meu braço. Que na força do nosso braço as coisas mudam muito rapidamente. As coisas mudam a situação pode mudar de uma maneira tão rápida. Então, quando eu reconheço que sou fraco, então o poder de Deus é aperfeiçoado em mim. Eu vou enfrentar uma situação como Abraão enfrentou uma situação, confiando em Deus, não confiando nele mesmo. José, confiando em Deus. Moisés, Davi, todos os personagens bíblicos, eles enfrentaram a provação confiando em Deus. Então ele disse, quando estou fraco, aí é que sou forte. Diante dos filhos, diante da família, nós precisamos assumir uma postura de que somos fortes. Perante o Senhor, nós somos como criança. E nós oramos assim, né, Pai? Deus, estou com medo. Não sei o que fazer. Nessa circunstância, Senhor. Como devo agir? Dá-me sabedoria, Senhor. Porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Então, diante do Senhor, nós reconhecemos, Senhor, fraco sou, se não for o Senhor na minha vida. Então nós vemos isso. Agora eu quero reler com vocês Gênesis capítulo 22, os versículos, a partir do versículo 6 até o 14. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Pai e filho seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus proverá, meu irmão. Nas nossas circunstâncias nós vimos isso. Deus estava provando Abraão. Abraão amava o seu filho, mas nós vemos aqui que ele amava mais o Senhor. Sara ficou em casa, os servos ficaram ao longe,
E agora Abraão e Isaque ali estavam, diante daquela circunstância, e nós vimos que Deus providenciou para si o holocausto. Deus estava dando o sustento que ele tanto precisava. Quando ele levantou os olhos, diz a palavra, ele pôde enxergar, ele pôde ver o cordeiro que serviria de oferta no lugar do seu filho. Talvez Abraão pudesse dizer: Deus, por que essa provação? Quantas vezes você já disse isso? Ou então, Deus, por que eu? Quantas vezes, ao enfrentarmos uma circunstância difícil, nós pensamos ou até falamos isso para o Senhor: por que, Senhor? Por que eu, Senhor? Mas eu creio que Deus proverá. E ao crer que Deus proverá, ele persevera. E alguém poderia dizer: mas onde Deus proverá? Aonde Deus tem nos enviado. Como Deus proverá? Da maneira dele. Para quem Deus providencia o cordeiro? Para aqueles que lhe obedecem. A Bíblia diz que Abraão obedeceu à voz do Senhor. Nas vezes em que o Senhor o chamou, ele disse: eis-me aqui. Quando Isaque levava os gravetos, a lenha sobre si até o holocausto, estava fazendo uma alusão, nos mostrando Jesus que levou o nosso pecado sobre si. E no momento da provação, ele perseverou, Isaque perseverou, e o Senhor disse: não faça isso. Agora eu vi que na hora da provação, você foi aprovado. Agora eu vejo que de fato você vive pela fé. E a você, eu vou providenciar a resposta. E aí veio o milagre, o cordeiro ali estava, e quantas vezes nós temos experimentado o milagre, a provisão do Senhor diante das circunstâncias, porque Ele sempre providencia. Eu quero ler com você Romanos capítulo 4, a partir do verso 19. Romanos capítulo 4, a partir do verso de número 19, diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Então essa palavra aos pais, na verdade é uma palavra para toda a igreja. É que nós, que somos discípulos do Senhor Jesus, sim, somos provados. As tentações são humanas, e nosso adversário usa as tentações para tirar o pior do ser humano. Deus usa as nossas provas, ou as provações, para que de nós possa sair o melhor. E o melhor que pode sair de nós é andarmos por fé, é vivermos por fé. Pai, não fique
olhando apenas para a circunstância que você está passando. Olhe para o Senhor, olhe para a palavra do Senhor e persevere, pois assim poderemos desfrutar de Jeová Jiré, do Deus que provê. Abraão disse: Deus proverá para si. E ele disse: no monte do Senhor se proverá. E Deus providenciou a resposta. Que Deus te abençoe, Pai, providenciando a resposta. E que nessa resposta que Deus tem para a sua vida, o nome dele seja glorificado. Abraão se fortaleceu dando glórias ao Senhor. Ele glorificava ao Senhor mesmo em meio às lutas, mesmo quando as circunstâncias pareciam difíceis. Mesmo que você esteja passando por lutas, glorifique ao Senhor. Que nos nossos lábios sejam encontrados sempre louvores. Obrigado, Senhor. Talvez, como Tiago ele disse, bem-aventurado, feliz aquele que passa pela prova e é aprovado. Que o Senhor te abençoe, Pai, para que você seja aprovado em toda e qualquer circunstância que você vier a passar. Cada um tem o seu nível de prova, e o que nos traz consolo, segurança, é de que ninguém é provado além das nossas forças. Seja forte, Pai, seja valente, persevere, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele tem a resposta, ele tem a promessa, ele tem a bênção, ele que tem a salvação. É nele que encontramos a resposta e não em qualquer outra circunstância. Deposite a sua fé no Senhor, deposite a sua vida no Senhor, deposite a sua confiança no Senhor, deposite a sua família aos pés do Senhor, deposite o seu futuro aos pés do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a sua justiça como o sol, fará sobressair a vossa justiça. Entregue ao Senhor a sua vida, entregue preocupações, entregue agora